dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os dinizistas invadindo a sua praia. E hoje eu estou sem voz, então faça a introdução para mim. Fala pessoal, pode deixar que eu comando dessa vez. E dessa vez vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos fazer uns reacts, mas não exatamente os reacts que vocês estão acostumados. Nós vamos ver as atrocidades que os dinizistas cometeram ao longo de 2024. Lembra que a gente havia comentado com vocês a respeito de, podem nos cobrar depois, então. Tudo, uma hora, a gente paga. E a nossa hora... Chegou o momento onde o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. As cobranças viram forte, vergonha, decepção. Incompetência com E. Olha, um trio de sevandijas aqui. E esse programa chega a você por cortesia de Elodim Marketing. Você quer estourar em leads e visualizações? Entre em contato com o Elodim Marketing. Contato no rodapé na descrição do vídeo. Um abraço pro Nilson. Tamo junto. Grande Nilson! Uma empresa totalmente excelente. Solta a vinheta, maestro. Bom. Então aí está o palpitômetro que a gente fez da Copa América nos Estados Unidos. A gente pode perceber que a gente está gravando depois da Copa América, porque o Tchê está com a mesma camisa, né? Ele não troca de camisa. Então vamos começar. Não teve nenhuma grande zebra também na Copa América, a gente acertou um dos finalistas, pelo menos. Da Copa América... foi mal, mano. Da Copa América, eu só ia comentar uma coisa, que a gente errou, a gente inverteu a zebra, né? A gente apostou que a Venezuela ia ser a zebra da Copa América, só que acabou sendo o Canadá, que acabou sendo eliminado nas quartas. Isso. E detalhe, nós deixamos a Colômbia parando nas quartas de final, e os caras fizeram um jogo duro com a Argentina. Fizeram. Na verdade, eles fizeram um jogo duro com todo mundo, né? Com o Uruguai, com a Argentina, foi sofrido. Isso mesmo. Mas passearam em cima do Panamá, mas também aqui pegando a tabela da fase deles aqui, eles pegaram o Panamá. É que a gente apostou que os Estados Unidos ia também, né? Porque os Estados Unidos, acho que foi no jogo contra a Jamaica, se eu não estou errado, teve um expulso lá e acabou perdendo o jogo fácil. Colocou o Brasil como líder do grupo. O Brasil foi vice. Foi, Copa América atrás da Colômbia. Também, nossa senhora. A Copa América do Brasil foi ridícula. Então o Brasil podia ter pego o Panamá e a Colômbia o Uruguai, né? Bom, a campeã ia ser difícil mesmo. O Uruguai estava jogando bom futebol. Eu particularmente achava que eles iam fazer um jogo duraço contra a Argentina. Sim. Exatamente. Eu achava que o Uruguai seria campeão mesmo, mas num jogo duro, mas acabaram caindo nas semis. A Colômbia aí, que também foi uma grande campanha, né? Eliminou o próprio Uruguai, enfim, né? Disso aí tudo, acabamos cravando aí que a Argentina ia ser a finalista, só que como vice, né? A gente colocou a Argentina como vice nessa brincadeira. Porque, de fato, no momento que a gente gravou o palpitômetro da Copa América, o Uruguai vinha apresentando o melhor futebol da América do Sul. Eu acho que ele era líder ou vice das eliminatórias ainda, se eu não me engano. Acho que era líder. Ele era vice, né? Era líder? Isso eu não vou lembrar, depois a pessoa corrige logo aqui nos comentários. Mas como prêmio de consolação, a gente acertou, exceto os Estados Unidos, né, que passou o Panamá, a gente acertou todo mundo que passou de fase. Exatamente. Eu falei no começo que os Estados Unidos tinham perdido para a Jamaica. Não, eles perderam para o Panamá mesmo. Teve um expulso no jogo e tal. E aí deu no que deu. A Jamaica estava no grupo da Venezuela com o Equador. E eu tô com o Mano Thier, porque o Thier tinha falado do Canadá que ia passar de fase, eu comprei com o Thier. Não imaginei que fosse mais longe ainda. Mas a gente tinha falado que o Canadá poderia... Eu lembro que eu falei, o Canadá vai chegar nas semis, mas vocês não compraram minha ideia. Você falou mesmo, você tinha comentado. Vocês não compraram minha ideia, mas fazer o quê? Não. Tá bom. Eu achei que seria a Venezuela, justamente eu esperava a Venezuela passando.
Porque a Venezuela E- também vinha jogando bem. E detalhe, os dois se enfrentaram nas quartas, foi um jogão ali. O Canadá Foi, passou, foi. mas Pênalti, 1 a 1. foi um bom jogo ali. 1-1, o Canadá passou nos pênaltis, exatamente. Isso. Bom, É vamos isso para aí, eu. gente. Vamos para a Eurocopa, o Vamos time embora. aí. Gil. Foi. Aqui, ó. Então agora aí é a Eurocopa de 2024, mais uma competição onde nós erramos miseravelmente. Pelo Mas menos acertamos um dos finalistas também, novamente, isso é importante. Nós colocamos Holanda, os que foram campeões como vices, né, das competições. Holanda. O Giovani claramente louco de álcool e entorpecentes que resolveu pôr a Itália nas semifinais. A Itália que fez uma bela Euro, diga-se de passagem, né? Passou na Uma fase de Eurocopa finalização. uma Eurocopa com muita dignidade, diria eu até, né? Graças Muita a Deus. dignidade. Graças a Deus. Por, por 2 minutos não foi eliminado na fase de grupos. Por 2 minutos, exatamente. Mas assim, considerando, por exemplo, que a Inglaterra passou no sufoco por muita gente, a gente acertou. Na verdade, a gente acertou. Se você trocar a Itália pela, pela Inglaterra, a gente acertou os 4 semifinalistas. Sim, Isso, sim. Pois ao exatamente. Holanda É, fez uma boa Euro e tal, fez jogo duro com a própria Inglaterra na semi. é porque a Itália. É porque assim, a Itália, acho que a gente colocou muito dependendo da tabela, se eu não me engano. A gente colocou Era um grupo na que tinha tabela que Croácia, poderia. Albânia e quem mais que tava lá? Espanha. Espanha. Itália, Espanha, Croácia, Croácia e Albânia e Albânia. Espanha. E aconteceu mais ou menos o que a gente tinha previsto, né? Que a Itália não ia ganhar da Espanha, ganharia da Albânia e empataria com a Com a Croácia, né? Croácia. E a Então, Croácia, hein, não passou nem de fase. Que Croácia não campanha passou. michuruca. mas o que complicou para a Croácia foi ter empatado com a Albânia, né? É, Isso, Exatamente. isso aí não estava nos planos. E a E a nossa. nossa. Ah, Mentira, você vai ia falar a falar mesma isso coisa aí. que eu, né? Vai Isso. falar a nossa Geórgia, gigante. Não, eu não iria falar Não, isso, mas tudo bem. eu falo da Foi tudo. Geórgia, pô. A Geórgia que passou de fase, pô. A gente colocou Foi. eliminado na fase de grupo. O Foi, que você foi ia falar, verdade. mano? Fala aí, fala aí. Eu ia falar de uma piada. Só vou falar uma coisa. Geração belga. Também. Ali foi uma piada. a gente não quer. Ninguém quer comentar sobre a nossa gloriosa Escócia. A Escócia foi a passeio, tá ligado? A Escócia não Nossa tem muito o que senhora, a comentar. Escócia aí. Já logo na estreia já mostrar que veio, né? Já tomando 6 da Alemanha já, tá ligado? Não, Qualidade. e, A Escócia, pelo que eu tô vendo aqui, pô, ela fez uma Eurocopa histórica. Sim, porque ela foi a pior seleção da Euro. nossa, A goleada na primeira rodada ajudou bastante para isso. exatamente. Por incrível que pareça, nenhuma das seleções fecharam a fase de grupo com 0 ponto. Todo mundo fez pelo menos um. A Até Escócia fez 1 ponto, mas ficou com um saldo de -5, né? Por causa do vareio que eles tomaram da Alemanha. A Albânia ficou com -2, a Polônia com -3 e a República Tcheca com -2. Então, parabéns aí a Escócia. para Tá? mim, Falando de bizarrices, e Ah. relembrar o grupo aí que todo mundo ficou com 4 pontos. A Foi uma das Ucrânia e foi a eliminada por Ucrânia saldo. não passou, cara. Foi Eu ia triste. fazer um comentário da Ucrânia, mas deixa quieto. Foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi no final desse grupo aí. Foi muito gostoso Foi Foi. ter mesmo. visto Por os jogos. mim, a Bélgica teria sido eliminada na fase de grupos e a Ucrânia daria muito mais trabalho para a França, que aquele jogo França e Bélgica nas oitavas foi horrível. Foi Foi feio. horrível aquele jogo, feio. Tanto é que foi um gol lá no final e valeu. O jogo praticamente acabou ali. Aquele jogo foi mais feio que bater na mãe, meu irmão. E foi Nossa senhora, foi péssimo aquele jogo. realmente quem foi no estádio de Düsseldorf deveria ser devia ser pago para ver aquele jogo. Ter sido reembolsado. Isso, era isso que eu ia falar, reembolsado. Reembolsado, porque Portugal para mim foi uma decepção porque não jogou bem, passou em primeiro no seu grupo, mas não jogou bem.
Teve aquele jogo, acho que foi contra eu sempre confundo Eslováquia e Eslovênia, acho que foi Eslovênia. 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 Isso. Que o Cristiano estava visivelmente mal ali, a seleção portuguesa foi mal, mas se garantiu nos pênaltis e fez um jogo Foi bem. uma, mas também porque a Eslovênia, meu Deus do céu, né? Errou todos. É. E também fez um jogo bem mais ou menos com a França. A França, então, olha como a França é inacreditável. Não jogou nada a Euro. Fez um jogo ok no máximo e chegaram nas semis, cara. Absurdo ainda. Se A tiver França, duplo chaveamento, é capaz de ter chegado na final. A França, se tiver duplo chaveamento. Pelo chaveamento, também achava que chegaria na final. E a até a Alemanha. Espanha estava muito bem também, né? A Espanha, não vou falar que ela ganhou sem sustos, mas, pô, foi realmente a melhor seleção Sim. da Para mim, e eu acho que para os senhores também, a gente vai destacar essa seleção agora. A Alemanha e a Espanha, melhor jogo da Euro disparado. Sim, sim. Foi um tranquilidade. jogaço aquele ali, cara. Ali foi uma aula de futebol das duas equipes. Tudo bem que teve uma situação meio mandrake ali, né? Mas É, acontece. O final foi um pouco decepcionante, para não usar outra palavra, porque eu queria pênaltis. Aí como é o nome do cara que fez o gol da Espanha? Merino, eu acho. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui eu quem tô aqui fez. Fez aberto. o gol praticamente Merino, foi Merino. Merino, Tô aqui com o celular faltando 3 aberto. minutos para acabar e acabou com a graça da Alemanha. Mas foi um jogaço ali. E a Inglaterra? Mais uma vez, foi até longe, mais do que se esperava, mas não jogou bem. Em nenhum momento a Inglaterra Em jogou nenhum bem, né? Agora é momento. aguardar o que o nosso querido Tuchel vai Era fazer na para a Inglaterra. Inglaterra ter caído nas oitavas de final, só que o Bellingham tirou um coelho da cartola fazendo aquele golaço. Ele fez o Aí, que ele não fazia na seleção há muito tempo ali. Alguma coisa. sim, exatamente. Contra a Eslováquia, né? Não confundir aí com a Eslovênia. Mas falando do Isso. nosso menino Bellingham, tipo, não tem muito a ver com a Eurocopa, o Tia até pode falar um pouco melhor, pô. O Bellingham, depois daquele segundo semestre de 23, eu não vi mais muito falar dele sendo tão destaque assim, tanto no Real quanto na seleção. Você pode até falar melhor do que eu, O mas. Real Madrid, o time pode falar melhor aí. Ele tá numa crise técnica aí um pouco, né? Deu uma decaída aí, né? Sim, sim. Não, a Temporada. primeira. Vamos em partes, né? Temporada 23, 24. A primeira metade da temporada do Bellingham é bizarra. Era nível de bola de ouro mesmo, né? Que acho que nem é bom mais falar nesse prêmio depois da pataquada que houve, mas enfim, fica para a próxima. Outro Acaba tema. que a FIFA vai se superar e vai dar o The Ah, Best. com certeza. Com certeza. Vocês sabem para quem vai, né? Eu vou dar uma dica. Tá jogando na América do Norte, o cidadão. Mas enfim. Ah, com certeza é o É, São Paulo do Seattle Sounders, que fez uma grande temporada. Jordan Morris, tá ligado? E vai deixar ali do ex dele lá no Mundial contra o Botafogo. então. Aí o Bellingham Vai. tava fazendo uma primeira metade da temporada absurda. Só que aí depois o Vinícius Júnior retornou, que ele ficou um tempo afastado e tudo mais por conta de lesão. Eu lembro até um eu clássico da Supercopa da Espanha, que o Vinícius Júnior destruiu aquele jogo. E ali deu meio que uma reviravolta. O Bellingham, ele realmente caiu de produção. E o que era esperado, porque ele estava como meio ofensivo. Não era tão comum para um meio ofensivo fazer aquele tanto de gol que ele fez. Né? Mas realmente ele caiu. E aí ganhou, né? Foi, no geral, acho que o terceiro jogador do Real Madrid como um todo, segundo, terceiro, e jogando muito como um todo. A Euro dele não foi das melhores, tanto é que ele estava bem sumido, fez aquele gol contra a Eslováquia e depois ficou mais ou menos. E esse começo de temporada, porque chegou o Mbappé, o time teve que se modificar, né? Porque o Toni Kroos saiu também, e aí ele realmente começou bem abaixo. Agora, esses últimos 5 jogos, ele fez gols em todos. Já deu Tá, uma melhorada. deu uma melhorada. Mas Bom, a nível do que era antes, realmente. Mas também foi um começo muito absurdo, cara. Era só, para fazer uma comparação, só o começo de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Isso é bizarro. isso é doideira. Bom, agora então saímos aí Vamos do, para o do Brasil, futebol de pessoal. Vamos agora seleção, para o vamos Brasil. para o Brasil, começar da menos importante para mais importante, vamos falar da Série D
do Campeonato Brasileiro. Muito bem, pessoal, vamos começar agora pelo nosso Brasilzão aí, começando pela Série D. E, ó, já vou levantar a bola pra gente, hein? Um acesso foi cravado de 64, um a gente cravou. Nós temos um, não foi o Nova Iguaçu, nem o Água Santa e nem o América de Natal, mas o América de Natal é a Inglaterra da Série D. Exatamente. E, ó, levantar mais a nossa bola ainda. A gente, desculpa aí, Grunge, só para levantar a bola para nós ainda, a gente colocou um que ainda até as quartas, que seria o Retrô, que viria a ser campeão, mas a gente colocou o Retrô ali brigando. E puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, o Anápolis. Chegamos até a terceira fase, só que o Galo conseguiu acesso. Exato. Para quem não se lembra, o Itabaiana aí, que a gente errou feio, né? O Itabaiana. Para quem não se lembra, subiram então o Anápolis, que foi o vice-campeão, né? Perde a final para o Retrô de Pernambuco, o Anápolis é de Goiás. Grande o Retrô. E o Itabaiana de Sergipe, né? O Itabaiana era aquele time que estava meio com a base do Vitória, não era? Isso. Não, o Itabuna. O Itabuna, verdade, Itabuna. E de quebra, então, as grandes decepções aí, além do América de Natal, que é uma coisa meio esperada, né? Para mim fica o Água Santa, que poderia ter ido mais longe com o time que tinha, mas acabou que não passou das oitavas, se eu não me engano. A Inter de Limeira foi bem, foi até as quartas, mas infelizmente não passou de fase. Eu tô dando aqui uma olhada para ver se eu acho o Água Santa aqui, mas eu acho que ele não passou da segunda fase. O Água Santa caiu pro Brasil de Pelotas na segunda fase. É isso. Outros destaques, o 13 e o Brasiliense foram até as quartas, a gente colocou até a gente colocou um pouquinho antes, né? Da terceira fase. Cara, terceira fase conhecido como oitava de final, né? Também, exatamente. Calma aí, deixa eu pegar aqui a tabela. Cianorte, a Portuguesa caiu um pouco antes. Manaus, a Portuguesa a gente colocou nas quartas. O Souza foi pra onde, hein? Souza, se pá, não passou de fase, cara. A gente colocou na terceira. Pela campanha que estão fazendo na Copa do Brasil, influenciou bastante. O Souza foi eliminado nos gols Pro, no grupo A3, perdeu a vaga para o Atlético Cearense. Nossa. Tchê, 5 minutos para você falar do Petrolina esse ano. 5 minutinhos aí, vai, valendo. Bota a cara de palhaço aqui, porque aqui é a palhaçada. Mas eu falei nesse vídeo aí, time sem vergonha, Sevandijas, essa que é a grande realidade. Eu tinha dito no vídeo, e foi com razão, cairia na primeira fase, porque era para ser o ano do Petrolina, mas... Nossa senhora, no estadual chegou não vou dizer que brigou, mas na última rodada, se eu não estou enganado, ainda tinha chances matemáticas de ser rebaixado, foi na penúltima, alguma coisa assim. E aí, já pelo estadual foi um termômetro do que seria a temporada. E o Petrolina fez uma campanha decepcionante, acho que se ganhou 2 jogos, foi muito, não lembro, na Série D agora. Deixa eu ver. Foi muito mal, de um time que foi... quarto lugar no estadual de 2023 para uma campanha de até brigar lá embaixo, pode-se dizer isso, não ir para o mata-mata e com todo o investimento que teve, nem passar de fase na Série D, para mim foi muito broxante. E ano que vem voltamos a ter apenas o estadual. Muitos times na Série D, a gente foi muito por momento, né? Então, tipo assim... O Águia de Marabá vinha bem na Copa do Brasil, a gente acabou colocando longe. O Souza que eliminou o Cruzeiro. O Maranhão que já tinha quase subido em 23. O Pouso Alegre que veio da Série C, a gente esperava que viesse um pouco mais longe. Inclusive o Pouso Alegre tirando eventualmente Inter de Limeira, se eu não me engano, que a gente até teve um debate entre Inter de Limeira e Pouso Alegre, né? A gente ficou um pouco... O Pouso Alegre não passou de fase, Giovanni. Eu tô falando que a gente não palpitou, mas eu tô falando eventualmente. Que a gente debateu entre Inter de Limeira e o Pouso Alegre, né? A gente chegou a ficar um pouco na dúvida assim, de quem passaria, né? Então, muito bom de momento, mas assim, eu acho que por ser 64 times, um torneio mata-mata assim, a gente até que... Acabou que o tempo me inocentou, né? Eu fui de Inter de Limeira.
A Inter foi quase esse ano. Exatamente. Realmente, as grandes decepções aí da Série D foi o time de Diadema, né, o Água Santa e o América de Natal, porque eu esperava mais deles, o América de Natal pela camisa, né, tradicional, eu acho que não é um lugar para eles estarem ali na Série D, né, pelo menos uma Série D ou Série C. E o Sim. Água Santa pelo investimento, né, era um time que recentemente foi vice-campeão paulista, fez o Vasco suar sangue na Copa do Brasil para tirar eles. Então, me parecia algo mais. Parecia que ia E, dar mais certo, né? Acabou ficando em terceiro no grupo deles e aí já logo na primeira eliminatória já caiu pro Brasil de Pelotas também, que nem era tudo isso, né? Bom, e vou falar uma coisa, antes de encerrar. Nova Iguaçu também acho que dá para dar uma considerada, porque eles foram finalistas do Carioca, né? então, mas depois disso o técnico já foi embora, já foi uma penca de jogador embora, eles tiveram que É, montar outro time para jogar, O então Nova Iguaçu eu tinha comentado já. Eu tinha comentado Nova Iguaçu a respeito disso. Eu tinha falado, Nova Iguaçu não sei não se vai conseguir repetir a façanha na Série D, porque ia haver um desmanche, mas enfim. Se quiser perdeu colocar o Nova o Iguaçu, eu jamais vai Carlinhos, gostar. né? Eu falei que o campeão ia ser o Água Santa, eu fui voto vencido ainda. Vocês que falaram que o Nova Iguaçu ia ser campeão. Nossa, Nada a nenhum ver, nem então. outro. Mas eu lembro que eu botei o Retrô pra subir, viu? Se eu não tô ficando maluco. Colocou. Colocou. Você acertou dois Acertou de 2-0. Foi voto O que não vencido, é mas pouca faz. coisa, gente. Não é pouca coisa, por isso estou falando, Série D aí. Mas, porém, em compensação, vamos falar um pouquinho da Série C, que Série C é um pouco. A Série C é tristeza, rapaziada. Nossa. Manda aí, Tchê. E aí está a Série Pode C. ir. Isso aí isso fede. A gente não chegou. O mais perto que a gente chegou de acertar foi o São Bernardo, né? Essa aqui foi Nossa, vexatória. isso aí. Não, Vexatória. eu quero destacar umas coisas aqui, ó. A Se o gente pessoal. colocou. Não, pera. Um dos acessos a gente colocou como rebaixado. Meu Jesus Para quem amado. não sabe, ou para quem não lembra, os 4 times que subiram para a Série B foram o Volta Redonda, o Remo, o Atlético lá de São João del Rei, né? Lá de Minas Gerais, São João del Rei, é. e a Ferroviária de Araraquara. A gente colocou tudo na segunda metade da Então, tabela. veja só, todo mundo brigou no palpitômetro, a gente colocou todo mundo que subiu ia brigar para não cair, a Ferroviária ia cair. Isso é inacreditável, cara. Isso é Em inacreditável, bicho. compensação, em compensação, Sampaio Corrêa caiu. O São José a gente colocou classificado, caiu, tá Mas o ligado? São José ele não caiu, ele foi despencado da série D. Ele fez 11 pontos só. E se eu não me engano, é o ano do centenário do Sampaio, né? Foi ano passado, mano. Foi ano passado, mas mesmo Foi ano assim, né? passado, Como né? segundo rebaixamento em 2 anos é pesado. Pra Bolinga Bizarro. querida que vai ter que se reerguer pra voltar ao cenário nacional. Quer dizer, ainda tá em Ah, cenário nacional, mas Série D, pra o subir, vai ter Caxias, esse negócio. que tá ali, que a gente falou que ia brigar para chegar na segunda fase, ficou até a última rodada brigando para não cair também. Exatamente. A gente não acertou nenhum rebaixamento, né? Mas o Floresta quase. Que eles fizeram 19 pontos. Sim. Ficaram com uma vitória a mais que o Sampaio Corrêa. Acabou que. Era melhor ter invertido essa tabela. Vira a tabela aí e coloca. Porque Jesus amado. O negócio foi feio. A gente se guiou muito, por exemplo, no caso da Ferroviária, pelo menos, pelo fato de eles não terem conseguido o acesso para um do Paulista. E fez um primeiro semestre horrível, não dá pra gente negar isso, entendeu? A gente pensando a nível nacional, como é que se sairia, né? O São Bernardo quase subiu, né? O mais próximo também que a gente acertou. O São Bernardo pipocou, essa é a grande realidade. Sim. Perde os últimos 2 jogos. Na verdade, o segundo turno, né, da segunda fase foi horrível. Conseguiu 1 ponto em 9, desculpa. Então, quase que a gente acertou. Ficou por pouco. Bom, essa é a Série C. Vamos para
a série que o Giovanni jogou este ano. Então, vamos lá, vai. Essa aqui Vamos é a lá, série B, onde a gente acertou 2 acessos, né? 3 não, eu confundi o Mirassol com o Novo Horizontino. A gente acertou o campeão, mas também... Podia ser 3, né? Podia ser Os 3. rebaixados a gente acertou 1, né? O Ituano caiu. Mas a gente colocou o Guarani para não cair. O Brusque também, então acertamos 2, é verdade. O Chape Botafogo brigou para não cair também, até o talo. E o Botafogo, o Guarani também, o Botafogo a gente acertou mesmo, né? Que ia brigar para não cair. O Guarani, a gente sabia que o Guarani tá mal. O Guarani, eu assumo essa culpa. Eu ainda, tentei. Não, o Guarani talvez no brasileiro melhor e tal. Eu ainda tentei tomar um pouco a barra do Guarani. A Ponte, então, acho que foi uma. A Ponte tinha feito o bom Paulista. Acho que pensando não deve correr sérios riscos de rebaixamento e foi, né? Acabou pesando um pouco o histórico dos últimos anos da Ponte, né? O Mirassol, que a gente deixou de meio de tabela, surpreendeu, né? Acabou subindo. O Ceará a gente colocou claramente, né, que ia brigar para subir, então isso é interessante. O Santos, a gente já tem um programa a respeito disso, não deixem de conferir. O Giovanni vai colocar o card aí, né, falando sobre esta epopeia santista aí na série B. Exatamente. Aí, se você quiser dar uma resumida aí, Giovanni, série B aí, como é que foi? Fica à vontade. Porque não foi tão fácil quanto a gente falou que ia ser também, né? Não, vocês falaram. Eu já tinha falado que então eu não sei se seria tão fácil assim, porém não imaginei que seria a lástima que foi, né? Uma campanha com 10 derrotas assim é muito puxado para um clube como o Santos, né? Ainda mais que a gente gravou isso entre a semana da primeira e a segunda partida do Paulista, né? Então era uma perspectiva que o Santos uma série sobrando até brigando ali para ter a melhor campanha da história da competição. Era o que muita achava, que o Santos ia nascer de nadada, né? Ia nadar de braçada, quer dizer, desculpa. E foi, né? Acabou mostrando que do longo da competição não ia ser nessas coisas, já que aquela sequência de 4 derrotas seguidas, começou a pesar. Sobre o Carille, não vamos ficar prolongando sobre o Carille no programa A Voz do Torcedor, a gente fala sobre Carille, o elenco, tudo mais. De possível melhor campanha, a pior campanha de um campeão. Eu ia falar isso também, né? A pior campanha de um campeão da Série B, né? Conseguiu superar o Coritiba. Não superar, na verdade, né? Não superou o Coritiba. Esqueceu não superar o Coritiba de 2007, né? Com 68 pontos. Mas é isso, eu acho que sobre o Santos, eu acho que é isso mesmo que eu tinha a falar mesmo, né? E vamos aguardar o que vai ser agora pro ano que vem, né? Pelo menos acabou essa epopeia da Série B aí, é torcer para não voltar mais, que ainda é uma preocupação enorme, mas vamos que vamos, gente. E agora vem a cereja no bolo, a Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui está a Série A, onde claramente a gente passou vergonha também, né? Nossa. A gente não chegou perto de acertar o campeão. Botafogo fez um segundo semestre magistral, né? Apesar de que às vezes pareceu que ia dar uma pipocada, mas não pipocou no final. Eu vou tirar o meu da reta. Eu ainda falei para os senhores, não quer colocar o Botafogo pelo menos na pré-Libertadores? Sul-Americano eu tô achando pouco. Não sei o quê. Bom, acertamos um rebaixado, né? O Atlético Goianiense, que era uma barbada. E o Criciúma também. O Criciúma Atlético Goianiense, a gente acertou de rebaixado. O Criciúma caiu também, né? O Criciúma caiu. O Atlético Paranaense a gente colocou pré-Libertadores. Nossa. Desde 1990, a Série A não terá times do Paraná. Que vem. A dupla lá tá de parabéns. Curitiba, com um grande investimento na Série B, não fez nada, não achou nada na Série B. Chegou a flertar com a Série C o Curitiba em alguns momentos. E o Atlético Paranaense, no ano do centenário, parabéns, viu? Parabéns à dupla de Curitiba aí. O investimento da Série B foi do Curitiba e o Curitiba conseguiu, às vezes, até brigar para não ir para a Série C. Exatamente. Tá na hora do clubismo. Então a gente colocou na Libertadores o São Paulo. Foi clubismo da minha parte, reconheço, porque o Internacional melhorou muito.
apesar do Inter ter brigado para não cair em alguns momentos, mas a gente entende porque estava lá por causa da situação do Rio Grande do Sul e tal. Sim. Tanto que depois que volta para o Beira-Rio, o clube se dá uma reestruturada, ele acho que fez a melhor campanha do segundo turno, né? Se não foi a melhor, foi vice. O Corinthians foi bem também. Só que eu esqueci na minha análise que o time do São Paulo em pontos corridos é igual você acordando de segunda-feira para ir trabalhar. É um desânimo danado. Apostaram tudo nas Copas e foram eliminados nas quartas de final. Não chegou a ser. Tudo bem que deu trabalho pro Botafogo na Libertadores, mas. Perdeu para os 2 finalistas da Libertadores. Mas você perder do Atlético Mineiro que brigou para não cair, para mim é meio vergonhoso. O trabalho do Zubeldia é péssimo, há de se citar isso. Caleri, para mim, se fizesse o prêmio de Bagre de Ouro do Campeonato Brasileiro, ele tinha que ganhar. E já fizeram, inclusive. No Bagre Score do Twitter fizeram. Eu vi isso. Acho que o Caleri ganhou, inclusive. Merecidíssimo. Caleri aí junto com o senhor Lucas Moura também, mas enfim. A gente tem que fazer uma voz do torcedor do São Paulo e do Flamengo. Você tem mais alguma coisa para falar do Flamengo? O que você quer falar do Flamengo em Flamengo, Tchê? 5 minutos você fala do seu Flamengo aí. Tinha tudo para ser um ano bom. Parecia que ia ser uma merda no final, mas ainda saiu por cima por conta da Copa do Brasil. Mas vamos lá. Estadual, aquela história, não fez mais que sua obrigação. Ok. Começou o brasileiro ali e tal. Chegou a liderar algumas rodadas, mas depois se perdeu no caminho. Na Libertadores nunca apresentou um futebol convincente. Para aqui meus aplausos para o senhor Ardenor Bach. Muito obrigado pelo nível de futebol e muito obrigado por cair por um time do Peñarol que é ridículo. Ridículo. Que tomou um 5 do Botafogo depois, cara. Isso é inacreditável. Aí o cidadão foi demitido, né? E aí veio o Felipe Luiz como uma aposta. Eu vou dizer aqui, eu não tinha tanta fé porque o cara tinha assumido sub-17, jogaram no sub-20, até ganhou o campeonato mundial, mas pouca experiência. Eu não botava tanta fé e deu muito certo, acabou dando muito certo. E o Flamengo no Campeonato Brasileiro dava para ter competido, cara, até última rodada, mas perdeu pontos contra esse mesmo Atlético Mineiro em casa, que não poderia perder, que deixaram o Davi Luiz cobrar um pênalti bizonho, perdeu jogos que não podia perder, se eu não me engano, perdeu para o Cuiabá em casa, alguma coisa assim. Cara, foi broxante. O São Paulo mesmo, se você for pegar a zona de rebaixamento, ele empata com o Criciúma. Ele não ganha, o São Paulo não ganhou do Lanterna do campeonato. Ele perdeu os 2 jogos. Não é que ele não ganha nem empata. Ele conseguiu perder do Cuiabá no Morumbi. E toma um vareio dos caras lá em Cuiabá. Quanto o Atlético Goianiense ganhou, tanto lá quanto aqui, quanto o Criciúma só ganhou aqui, lá não ganhou. E quanto o Atlético Paranaense até foi a última vitória do São Paulo, inclusive, no ano, contra o Atlético Paranaense, né? Mas, assim, foi um jogo duro. O Atlético Paranaense chega a empatar esse jogo aqui em São Paulo. O Jamal Lewis, não lembro quem fez o gol, se foi o Luciano, mas foi tipo um gol meio espírita ali, um bate-rebate danado, uma bola bandida na área lá. Então, assim, esse ano não dá. Esse ano, para mim, foi um ano muito, muito broxante do São Paulo. Tudo bem que tem uma rodada com o Carpini, né? Primeira rodada, contra o Fortaleza. Não, são 2. Ele cai depois do jogo contra o Flamengo, né? Mas ali o time já não rendia mais, já estava meio perdido. O Carpini estava meio perdido, mas podemos perceber que o Carpini não é um mau treinador. Ele só estava num time que era tipo, grande demais para ele no momento, porque ele vai para o Vitória. O Vitória fica em 11º. Arrancada espetacular. Bem bonita. Se tivesse mais 3 rodadas, o Vitória até poderia brigar para a Libertadores.
Assim como se tivesse mais 3 rodadas, o Corinthians, que passou o campeonato inteiro brigando para não cair, passaria o São Paulo. Exatamente. Passaria mesmo. Corinthians Porque foi o a São grande Paulo, surpresa é, dessa reta segundo final. turno. Na verdade, ele foi a surpresa do campeonato inteiro, né? Porque ele estava sendo uma surpresa de jogando mal, apesar de a gente ter posto eles no limbo, mas era um time que claramente tinha uma competitividade, mas só não ganhava os jogos. Quando acertou tudo ali, o Depay começou a entrar em forma e foi ali uma coisa de louco. Eu sabia que o Corinthians não ia cair, mas jamais eu ia imaginar que eles iam para a Libertadores, né? E foi bom eles terem caído das Copas, né? Tanto Copa do Brasil quanto Sul-Americana, porque conseguiram arrancar no brasileiro de forma absurda. Mas eles foram longe. Foram longe até. Eles foram semifinalistas nas duas, né? Isso. Tudo bem que acho que até dava para passar do Racing, do Flamengo já ia ser meio mais complicado. O Felipe Luiz tinha acabado de chegar, né? E tal. Os outros dois paulistas aqui, eu vou analisar um pouco. O Giovanni, se ele quiser falar do Bragantino aí, pode ser. O Palmeiras, um ano assim que em nenhum momento eu achei que eles jogaram bem, mas pela qualidade do elenco ali e por ter sido eliminado precocemente nas duas Copas, né? Para os campeões, né? Para Botafogo, para Flamengo, né? Ele teve mais tempo para jogar o Campeonato Brasileiro, mas também perdeu muito ponto burro. Né? Daí a última rodada aí, acho que perdeu do Fluminense. A torcida ficou bem na bronca aí com o Abel Ferreira em vários momentos. Mas parece ser meio fim de feira esse Palmeiras aí. Aí Parece o mesmo. Bragantino aí. Sobre o Red Bull Bragantino aqui, até puxando por relembrar aqui um pouquinho a campanha do Bragantino em si, né? Eu acho que foi um ano bem decepcionante, assim. A gente não sabe exatamente até o momento o que a Red Bull quer do Bragantino em si, espera pelo menos do Bragantino aqui no Brasil, porque a gente pode fazer um retrospecto assim do ano, foi um ano deixou a desejar, né? Foi eliminado pelo próprio Santos no Campeonato Paulista, né? O Santos que estava embalado naquele momento, mas o Bragantino já tinha ganho do Santos na primeira fase, talvez dava para o Bragantino poder ter indo um pouco mais para cima, né? Foi eliminado na terceira fase da Libertadores, foi para a Sul-Americana, caiu para o Corinthians, inclusive, né? Foi eliminado ali nas Nos oitavas. pênaltis. Acho que foi Nas oitavas, foi nas oitavas. Uma pipocada Foi, horrorosa do time do foi, Bragantino. exatamente. E Copa do Brasil também foi eliminado na terceira fase, para o Atlético Paranaense. E no Brasileiro foi uma campanha sofrível, um segundo turno muito fraco, acabou sendo beneficiado por pegar o Criciúma já rebaixado na última rodada, tivesse pego um time que precisasse de um resultado, talvez Ganhou do Atlético na penúltima na casa dos caras lá. Aí eles Então, têm mérito, porque né, na penúltima rodada fizeram o que ninguém imaginava. Botaram o campeonato ainda no horrível. Inclusive, depois que talvez você terminar essa análise, eu vou falar do Atlético Paranaense, que claramente foi a decepção do campeonato. Ah, disparado. então, teve também um jogo que o Bragantino ganhou do Atlético Paranaense, que talvez foi o que definiu toda a situação na última rodada, mas aquele negócio, o Bragantino ainda tinha começado o jogo na zona do rebaixamento, talvez tivesse pego um outro time além do Criciúma, poderia ter se complicado mais. É isso que eu quis dizer, entendeu? Mas não tira o mérito da vitória do Bragantino na penúltima rodada, enfim. E só para terminar minhas complementos, né? Meu time não jogou a série esse ano, volta no que vem aí. Espero que não passar esse purgatório novamente, mas enfim, isso aí deixa de falar um pouco mais na voz do torcedor 2. Eu queria destacar principalmente as campanhas do Vitória e do Corinthians, que arrancaram no segundo turno, principalmente, fizeram uma excelente campanha, né? O Vitória conseguiu o Sul, o Corinthians conseguiu o pré-Libertadores. O Fortaleza a gente colocou Sul-Americana, mas repetiu mais uma campanha boa, já tinha o rótulo de melhor campanha de nordestino na história da Série A, aumentou ainda mais o nível, né, com a campanha. Aumentou ainda mais o Vai brigar rótulo. pelo título até, acho que é a antepenúltima rodada. Exatamente. Então o Fortaleza subiu ainda mais o nível de campanha. E talvez o próprio Inter. O Inter a gente tinha colocado no patamar alto, mas por conta da questão do Rio Grande do Sul, tudo. Acho que o Inter teve uma boa arrancada no segundo turno também. Então, talvez tivesse mais algumas rodadas, poderia chegar ali e brigar pelo título. O Atlético Mineiro também, outra decepção no campeonato, enfim. Acho que é isso que eu tinha que Eu acrescentar. queria. E a minha opinião sobre série é isso. Podem complementar aí. Eu queria falar a respeito, né, da outra dupla, né,
do Rio de Janeiro, né? Que passou aqui um pouco batida. O Fluminense Fluminense, Vasco. Fluminense e Vasco. O Fluminense, que começou o ano embalado por ter sido campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, mas já no estadual, um pouco assim, tudo mais, não, foram meio que não tão ligando, vamos dizer assim. Perderam para o Flamengo na semifinal. E aí o começo do Brasileirão do Fluminense é bizarro, ridículo, Péssimo, péssimo, péssimo. péssimo. Tanto é que o glorioso Fernando Diniz é demitido, né, no jogo contra o Flamengo, que perde. Aí a gente precisa tirar o chapéu pro Mano Menezes, porque ele pegou o Fluminense com 10 pontos ganhos só na lanterna. Acho Isso. que lá no meio do campeonato ainda. Ele E conseguiu fazer uma arrancada muito interessante. efeito também Thiago Silva, que chegou no time, deu uma reforçada muito boa. E aí Também. deu no que deu. E aí, realmente, o Mano Menezes tem seus méritos, a gente critica muito, mas nesse caso ele teve muito mérito em salvar o Fluminense. E Peitou o Marcelo. exatamente, Marcelo, que final melancólico do Marcelo, cara. Triste. Triste, triste, cara. Ele era visto muito como ídolo, por ser uma pessoa, parecia ser gente boa, justamente por atuação aqui, ó, no Real Madrid, que ele era muito solícito, aberto, carismático. E essa passagem dele no Fluminense, até mesmo no ano passado, quando ganharam a Libertadores, já davam sinais assim que ele era meio boçal, sei lá, algo não encaixava. E Ele, o, é que o problema dele é que não gosta que encoste nele, né? Se encostar nele, ele fica um pouco chateado aí. então, Não gosta. e o nosso Vasco, né? Me Que surpreendeu. é, teve alguns momentos que flertou ali também para brigar para não cair, tudo mais. Mas fez uma campanha até digna na Copa do Brasil, chegou nas semifinais. Fazia muito tempo que o Vasco não ia longe na Copa do Brasil. Se brincar, acho que a última vez que foi longe foi na campanha do título, em 2011. Não, Foi mesmo, foi mesmo. se eu não me engano, eu Foi acho que o isso mesmo. Vasco não chegava nas semifinais desde 2011. Mas eu Foi, posso estar foi isso enganado mesmo. aqui, deixem nos comentários também. E aí deu uma arrancada boa, né? Mas ainda assim ficou um pouco. E tal, o trabalho do Paiva, né? Que era o antigo treinador, deu uma ruída no final, tanto é que ele foi demitido, o Felipe Maestro assumiu. E o Vasco assim conseguiu ir para a Sul-Americana. Foi um ano ok do Vasco, mas é aquela coisa. De uns anos para cá, o torcedor vascaíno muito sofredor, porque já viu os três rivais do Rio ganharem Libertadores e outros títulos e eles É, mas nada. pelo menos esse ano o Vasco não brigou para não cair em nenhum momento, quase, né? Eu vou Não. falar dos outros dois times que a gente colocou para pré-Libertadores, que é Grêmio e Atlético Paranaense, que para mim, além do Fluminense, são as grandes decepções do campeonato. O Grêmio, o senhor Renato Gaúcho não conseguiu fazer ele jogar em nenhum momento. Foi patético. Foi A ridículo a campanha do princípio Grêmio. também, claro, você se pega assim, tipo, pô, tá sem estádio, tá complicada a coisa ali e tal. Mas mesmo depois, na volta, o time não engrenava, as peças são muito antigas, Kahneman, Pedro Jeromel. Tanto que o Renato Gaúcho já não é mais o técnico do Grêmio, né? Jeromel Ele, também aposentou e tal. então o Grêmio ele vai ter que passar por uma reformulação aí de elenco. Né? Não acho que o problema seja financeiro. Né? Assim como eu também não acho que o problema do Atlético Paranaense seja financeiro. Mas o Atlético Paranaense, para mim, ao lado do rebaixamento do próprio Grêmio de 2021, é um dos rebaixamentos mais inesperados assim da história do Campeonato Brasileiro. Porque é um Sim. time com dinheiro, um time bem estruturado. Porém, o senhor Mauro César Petraglia é um ditador no clube. Tem gente falando que ele é o Eurico Miranda do sul do Brasil. Né? Ridículo. Ele, por ironia, ele pega o Atlético Paranaense lá no primeiro mandato dele na segunda divisão e devolve o Atlético Paranaense na segunda divisão. Ele vai sair, né, do comando. Então é um time que ele é um cara censurador, né? Porque ele cerca os críticos, ele persegue os críticos do time, entendeu? É ditador, ele trocou o nome do estádio pro nome dele mesmo, né? Sim. O Bizarro Joaquim, isso, cara. o Joaquim Américo é o fundador do Atlético Paranaense. Sim, só isso, só.
Ele troca para Mauro Celso Petralha. Então, fora outras questões dele aí, muito fortes assim que ele tem, ele incentivou a torcida do Atlético Paranaense a fazer emboscada contra a do São Paulo no jogo lá em Curitiba, entendeu? Então ele é uma pessoa que não deveria ter mais futebol brasileiro. E para finalizar essa pataquada dele, viralizou, né, desde o confirmado rebaixamento do Atlético, o Aquele vídeo meme dele, do, o do, meme do papo. dizendo: dentro de 10 anos o Atlético, eu vou colocar uma estrela de campeão mundial no peito do Atlético Paranaense. Vai ser Resultado no ano do campeão mundial. centenário, tchau. A final vai ser contra o Amazonas. Aí o que acontece? Em campo, o time é uma bagunça, né, apostando no Pablo como atacante. Você tem boas experiências, né, com o Pablo? Pois é. Só que ele conseguiu fazer no Atlético Paranaense porque ele nunca conseguiu no São Paulo, que é rebaixar o time. Então, e tem um meme dele também, falando, o Coritiba no Centenário foi rebaixado. Teve time aí que foi rebaixado no centenário e a gente ganhou o título. Parabéns. Ganhou o Paranaense, que convenhamos, é obrigação, né? Exatamente. É obrigação o time com o Atlético Paranaense ganhar. Então, eu não sei como é que vai ser ano que vem, provavelmente já entra como favorito para subir. Sim. Né? Os outros três, o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, vai ficar no bololô lá. Eu, por exemplo, não vejo esses três times brigando assim, tipo, muito favoritos. Eu tava lendo uma matéria que o rebaixamento do Cuiabá está sendo muito lamentado pelos comerciantes da região, porque não tem nenhum time do G12 jogando a Série B ano que vem, então o Cuiabá não vai receber grandes jogos. E também grande público, para ser sincero. Porque, como você falou, a grande concentração de torcedores é do G12, cara. Exatamente. Tem pra onde correr. Então, vai fazer falta um São Paulo e Cuiabá, Flamengo e Cuiabá, Corinthians e Cuiabá, Vasco, né? Lá tem muito vascaíno em Cuiabá. Então isso vai fazer falta. Não sei se vai jogar a Copa do Brasil, acho que joga, né? Porque ganhou o estadual deles lá. Então vai ser a única esperança deles dar sorte aí de pegar um time bom na Copa do Brasil. Isso. Vamos falar um pouquinho do Atlético, né? Mineiro. O Mineiro? Isso. O Atlético Mineiro é um time que simplesmente se desligou do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, a campanha do Atlético Mineiro me passa a sensação de ser igual a campanha do São Paulo no passado. Tipo, ganhamos a Copa do Brasil, Dane-se também brigou para não cair ali, meio disfarçadamente, né? São Paulo. O Atlético Mineiro, se o Atlético, por um resultado, o Atlético Mineiro não ganhou. Era só o Atlético Paranaense ter ganho. Exatamente. E todos os outros resultados rebaixariam o Galo. Aí sim, se o Galo caísse, aí ia ser uma coisa, olha... inacreditável, porque o time finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores e 2 semanas depois ser rebaixado, nossa senhora, é o pior pesadelo para o torcedor disparado. Com Arana, com Hulk, com Ederson, então, não é com o Atlético Mineiro. O Scarpa, sim. Paulinho também. E, obviamente, que a gente não pode deixar de passar, não podemos deixar de falar do nosso querido Botafogo. Né? Tem um que a gente esqueceu antes do Botafogo, Cruzeiro. O Cruzeiro, se o Fernando Diniz entra 8 rodadas para frente, o Cruzeiro tinha caído. Nossa, foi péssima. Mas temos que falar da estrela solitária. O Botafogo fez grandes contratações, o John Textor abriu o bolso aí, trouxe o Almada, trouxe o Alex Telles, contrato bem pra caramba. Exorcizou os traumas do passado do Fogão, finalmente. E o principal de tudo, Arthur Jorge. O trabalho dele é fenomenal. Fez assim, um trabalho espetacular. Ganhou a Libertadores, acho que exceto... contra o Peñarol não teve sustos, contra o Atlético Mineiro também não. Tá? Apesar de ter jogado o jogo nem um pouco. Meio irônico. Parece que o Atlético Mineiro que tava com a menos. Bizarro. Eu não vou falar que ganhou sem sustos, porque contra o São Paulo e contra o Palmeiras teve susto pra caramba. Mas... E assim, deu umas deslizadas. O primeiro semestre do Botafogo não foi bom. Né? Por isso até que a gente colocou ele aí como candidato a sócio sul-americano e não como campeão.
Mas depois da Copa América eles melhoraram. Deu muito. Horrores. Hoje é indisputavelmente o melhor time da América do Sul é o Botafogo. Exatamente. Não tem pra onde correr, não. Entendeu? E chega lá, vai disputar agora esse Intercontinental agora, né? Eles estão indo lá no avião do Patriots, né? Sim, Pra Doha, né? exatamente. E, assim, não vai ganhar, obviamente, que vai dar Manchester City, mas eu acho que chega na final, vai ser interessante ver Botafogo e Manchester City, vai ser legal. Real Madrid, mano. Real Madrid. Real Madrid. Corta essa parte. Só para finalizar, falar de um time que acho que foi pouco tocado aqui, o Bahia. Para mim, o Bahia, por até o momento, chegou a disputar alguma coisa lá em cima, mas o trabalho do Rogério Ceni, para variar, deu uma instabilidade muito grande e brigaram na última rodada para conseguir a vaga na pré-Libertadores. Cara, o Bahia ele foi o time mais regular do Campeonato Brasileiro, sabe por quê? Ele teve 15 vitórias, 15 derrotas, 49 gols feitos e 49 sofridos. Nossa. Caraca, isso é a definição de time médio. O equilíbrio, tá ligado? Exatamente. Mas, assim como eu não consigo parar de criticar o São Paulo, cara. Assim como o São Paulo indo para a fase de grupos, o Bahia também conseguiu a tal da classificação culposa. Foi. Para a Libertadores, né? Assim como o São Paulo também conseguiu ir para a fase de grupo sem querer estar lá. É como você falou, mais umas 4 rodadas o Corinthians passava o São Paulo. Passava. 4 não, 2. Porque ficou a 3 pontos só de São Paulo. Impressionante isso. Na 39ª, vai. Empataria em número de pontos, mas o Corinthians ia ter uma vitória a menos, na outra passava. Sim. Entendeu? E o São Paulo, assim, ficou o campeonato inteiro em 6º lugar ali. Se conformou ali com o que eu acho que o Bahia, só um adendo assim, eu acho que o Bahia, para alguns foi uma surpresa, porque o Bahia sempre fez campanhas nos pontos corridos, sempre abaixo do meio da tabela, né? Debaixo da tabela. Ficava com rebaixamento. Pelo menos esse ano foi uma campanha mais sólida, brigando na parte de cima. Porém, para alguns ainda acabou sendo decepcionante, por ter investimento do Grupo City. Esperava-se que o Bahia fosse fazer uma campanha até melhor, até pela fase de grupo da Libertadores, que no começo do campeonato até estava brigando para a fase de grupo da Libertadores, o Bahia. Ele estava ali no começo do campeonato, mas depois foi perdendo gás, mas eu achei que foi normal, foi uma campanha. Foi uma campanha do Bahia. Vamos ver o que o Bahia faz agora na pré-Libertadores, né? O time volta a jogar depois de 35 anos, né? Se não me engano. 35 a 36, agora não me recordo. A última Libertadores do Bahia foi em 89. 89, exatamente. Então, 35. Eu acho que vai ser uma boa vitrine pro Bahia o ano que vem. Vai ser um ano mais diferente. Então, eu acho que tá bom. Eu acho que o pessoal do Tricolor da Boa Terra pode ficar feliz. Alguns criticaram o Rogério Ceni. Não vou entrar muito no trabalho do Rogério Ceni, mas eu acho que, assim, eu tô fazendo minha visão de fora, né? Com uma visão de fora, eu acho que é um bom começo até esse do Bahia, que pode melhorar com o investimento do Grupo City e tudo mais. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Talvez poder ter uma consistência mesmo. Eu acho que poderia, mas eu acho que tá começando ainda e pode ser que o Bahia possa colher mais frutos bons pela frente. Uma visão de fora, tá? Só uma curiosidade, a campanha do Bahia na Libertadores de 89 aí, ó. Ele passa de fase, tá? Ele passa de fase, cai no grupo 2, passa em primeiro, tá? Aí ele vai pegar o Universitário do Peru nas oitavas de final, passa, só que aí ele pega o Inter nas quartas de final, aí ele perde o primeiro jogo em Porto Alegre, empata em Salvador e acaba sendo eliminado. Perfeito. Mas foi uma campanha decente, não foi ruim, não. Sim. Agora dá pra ver que o Bahia vai apontando que vem na Libertadores. É isso, pessoal. Alguém tem mais um comentário? Eu acho que não, acho que foi... Não, acho que tá todo mundo, acho que conseguiu abranger todo mundo. Isso, bem contemplado, foi todo mundo bem destacado e tal. Como falou a questão do próprio Juventude, quem mais? Do Red Bull Bragantino ali, que a gente acha que vai continuar ali na mesma. A questão do Red Bull, como o Giovanni falou, o que é que a empresa Red Bull vai querer com o Bragantino? Porque até agora é muito pouco. Teve 2021, que bateu o vice da Sul e mais nada. Foi o melhor. Quer dizer, 2021 acho que foi quarto, foi terceiro ou quarto, foi no Brasileiro. Ano passado foi bem também. Acho que foi
quinto ou sexto, alguma coisa assim. Mas ano passado eles foram bem também. Deixa eu dar uma olhada. Ficou em sexto. Foi sexto, se eu não me engano. Que o Red Bull tava brigando até pelo título, umas rodadas finais. Perdeu pro São Paulo na Vila Belmiro, aí Isso, deixou. verdade. É porque Foi. o, teve até uma expectativa. Caramba, se o Red Bull ganha um jogo aí, não vou lembrar contra quem. Era aquele contra São Parece Paulo. que. Era aquele contra São Paulo. Isso. Aí não ganhou, se eu não estou errado, e Não, desandou. perdeu 1-0 com um gol do. Ai, meu Deus do céu, do Edson. Pois é. Esqueci quem fez o gol, mas foi assim, tipo, no finalzinho de pênalti já. Mas o São Paulo merecia ganhar, a bola não estava entrando, só que aí o juiz deu um pênalti lá pro São Paulo com 48 do segundo tempo. Aí o São Paulo ganhou. Enfim. Acho que é Se o isso, galera. não ganhasse, ele assumia a liderança. Sim. Foi mesmo. E é isso aí. É isso aí, gente. Senhores, Grunge. então é isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Alguém quer comentar alguma coisa? Só quero fazer Não. um adendo aqui, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a todos. Eu acho que esse ainda não vai ser o último programa do ano. A gente deve ter mais um aí. Aguardem em verão aí. A retrospectiva 2024, você tá vendo? Exatamente. Em breve, acredito que até o final do ano sai o vídeo, mas de qualquer forma, já quero deixar antecipado muito obrigado nesse primeiro ano de Os Dinizistas. Vocês estarem conosco nos Oval Racha, Palpitômetro, nos vlogs, que 2025 vai ter mais vlog aí. Os Aguardem. vlogs vão voltar e digo Vão voltar mais, com tudo. interestadual. Vem Aí, ó, que maravilha aí, ó. Então é isso, pessoal. Que nem eu sempre falo aí, a gente falou que, ó, a gente vai fazer o Palpitômetro, mas podem nos cobrar depois. A gente tá aqui, ó, cumprindo nossa promessa aí, revendo tudo que a gente falou, principalmente a Série C que a gente cometeu vários deslizes aí. Mas é isso, pessoal, a gente... Se o torcedor da Ferroviária ver isso aí, as ameaças de morte. Ninguém fez em Araraquara, tá ligado? Nunca vai ter vlog em Araraquara, tá ligado? Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a cada um de vocês pela audiência, por estarem conosco, pelos likes, pelos comentários. Lembrando sempre que sempre a gente faz comentários de acordo com as nossas análises, mas assim, não leve a sério, apenas palpites, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, que a gente viu, muita coisa mudou ao longo do ano. É a opinião de três malucos aqui que acompanham um pouquinho disso, daquilo e valeu, cara. Não vai ser novidade. 3 cebandijas aí. Também mais um rapazinho aqui que quer entrar aqui. Vai que maravilha, ó, convidado especial aí. Convidado especial. E por desespero de geral, ano que vem vai ter mais palpitômetro, vai ter palpitômetro do Super Mundial, Brasileirão. E é isso, pessoal. Quem sabe Libertadores, mata-mata de Champions. A copinha, vlogs da copinha. Vlogs da Opa. copinha. Ó, Boa. surpresas virão aí. Surpresas virão aí. Os dinizistas só estão começando. Vamos que vamos, pessoal. Primeiro ano foi isso aí. Esperamos que venha muito mais. E nosso grande agradecimento para vocês aí. A retrospectiva 2024, como o Giovanni falou, a gente não sabe se vai ficar para esse ano ou não, né? Para sair. Então, né, já antecipando também, né? Que a gente deseja aí a todos aí um bom Natal. Próspero ano novo para todo mundo, né? Boas festas. Que 2025 para nós aí, né, tanto para São Paulo, Flamengo, Santos, seja um ano melhor do que foi, né? Espero, viu? O meu ainda saiu no lucro, vai. Para você que está nos vendo, eu posso falar que eu ganhei a Supercopa também, né? Foi o primeiro campeão do ano. Sim. Para você que está nos vendo e torce para um dos 4 rebaixados, força, né? Porque é complicado o rebaixamento. Eu não sei como é que é, o Giovanni sabe. Eu sei como é que é também. Ele, ano passado era ele aí nessa situação, mas voltou, né? Não desejo para ninguém, mas então, é isso. E ano que vem, vamos que vamos, com os vlogs, fazendo sempre aí o nosso trabalho aí, que é de entreter vocês. Exatamente. Tamo junto, rapaziada. Feliz ano novo, Feliz Natal, tudo de bom. E é nóis. É nóis, pessoal. Valeu, obrigado. Um forte abraço e até mais. Até mais, pessoal. Valeu, tchau.